O ar de Dubai cintilava com o calor, mas para Sofia, ele parecia carregar o brilho dourado de um sonho recém-realizado. Não era sobre as torres de vidro que arranhavam o céu ou o luxo que adornava cada esquina. Era sobre Ahmed, o sheik cuja presença irradiava tanto poder quanto gentileza. O amor entre eles florescera num oásis improvável, desafiando a distância entre seus mundos. Ela, uma alma ocidental, vibrante e cheia de perguntas. Ele, um homem de tradição, mas com um coração aberto para o novo. O que ninguém imaginava é que aquele conto de fadas, tão perfeito aos olhos de fora, estava prestes a se transformar em um pesadelo silencioso, costurado por fios de inveja e preconceito. Na corte, olhares frios seguiam Sofia, cada sorriso forçado escondendo um julgamento. As vozes, antes sussurros de admiração pela mulher do sheik, agora carregavam o peso de acusações não ditas. Ela não pertence. Ela não compreende nossos costumes. É uma estrangeira, incapaz de honrar nosso legado. Essas frases, como flechas invisíveis, perfuravam a armadura de sua felicidade. Ahmed tentava protegê-la, mas a pressão era um oceano, e ele, por mais poderoso que fosse, sentia o peso das marés antigas. Sofia percebia que sua paixão estava se tornando um fardo, uma quebra das leis não escritas de um mundo que ela mal começava a decifrar. Ela sentia-se cada vez mais isolada, como uma flor exótica transplantada para um solo hostil. A ostentação que antes a encantava, agora parecia uma gaiola dourada. Cada passo, cada palavra era observada, interpretada e distorcida. A liberdade que ela tanto prezava parecia se esvair, substituída por um protocolo rígido e um escrutínio constante. Era como se a própria felicidade de Sofia fosse uma afronta a um sistema milenar. A sombra de uma grande conspiração começava a se desenhar, ameaçando não só seu relacionamento, mas sua própria dignidade. E o pior, ela sabia que estava prestes a ser testada de uma forma que jamais poderia ter imaginado, com consequências que poderiam ir além de qualquer dor conhecida. Sofia não era apenas uma jovem ocidental. Ela era uma mulher forjada em contrastes. Nascida em uma pequena cidade à beira-mar, com a brisa salgada e o horizonte infinito como suas primeiras paisagens, ela cresceu com uma sede insaciável por conhecimento e experiências. Tinha os olhos que brilhavam com a curiosidade dos exploradores e um espírito que recusava qualquer gaiola, fosse ela de ouro ou não. Antes de conhecer Ahmed, seu mundo era pintado com as cores vibrantes das universidades, dos trabalhos voluntários em terras distantes e da arte que pulsava nas galerias subterrâneas. Ela valorizava a autenticidade, a liberdade de expressão e a conexão humana acima de qualquer riqueza material. Sua educação, embora moderna, não a afastava da espiritualidade. Sofia via o divino em cada nascer do sol, na generosidade de um estranho, na resiliência da natureza. Essa fé era um farol, uma bússola interna que a guiava através das incertezas. Foi essa combinação de mente aberta e coração crente que a fez enxergar Ahmed não apenas como um sheik, mas como um homem complexo, sensível e, sim, profundamente apaixonado. Ele era a ponte para um universo de ricas tradições, histórias milenares e uma cultura que, para ela, era um livro ainda não lido. Mas agora, essa mesma essência que a definia, sua vivacidade, sua franqueza, sua maneira de ser, estava sendo reinterpretada e distorcida pelos olhares invejosos da corte. Sua risada espontânea era vista como desrespeito, sua busca por diálogo como afronta. O que ela acreditava ser um amor puro e transformador, alguns viam como uma invasão, uma mancha em um legado intocável. Sofia, com toda a sua coragem e fé, sentia o terreno sob seus pés tremendo. Ela era uma força da natureza tentando florescer em um deserto onde as regras eram antigas como as dunas. E a tempestade que se formava não visava apenas derrubar o que ela construiu, mas aniquilar a própria mulher que ousou sonhar tão alto. O banquete anual em honra à família real era um espetáculo de opulência. Sedas, joias e o aroma de incenso caro preenchiam o vasto salão.
Sofia, ao lado de Ahmed, tentava manter a compostura. Várias mulheres da corte ricamente vestidas lançavam-lhe olhares disfarçados, mas carregados de malícia. Ela sentia cada um desses olhares como agulhas finas perfurando sua pele. Tentava se concentrar na conversa com Ahmed, nas palavras gentis que ele sussurrava para acalmá-la. Mas a atmosfera era pesada. Em um dado momento, uma das esposas mais antigas do sheik, a respeitada Aisha, uma figura de autoridade inquestionável na corte, se aproximou. Seu sorriso era frio como o gelo do deserto. Ela elogiou a beleza de Sofia com uma voz que parecia algodão doce, mas em seguida, sem aviso, questionou seus trajes ocidentais, tão reveladores, com um olhar que descia do pescoço de Sofia até os tornozelos. O salão inteiro pareceu silenciar, os olhos de todos se voltando para elas. Sofia sentiu o rubor subir ao rosto. Tentou responder com dignidade, explicando que era seu costume, sua cultura. Mas as palavras pareciam se esvair na garganta. Aisha então ergueu a voz para que todos ouvissem. Entendo que a ignorância dos costumes de nossa terra pode levar a tais gafes, mas esperamos que, ao se unir à nossa família, a jovem aprenda a honrar a modéstia e o recato que nos são tão caros. A frase final não era um conselho, mas uma condenação. Risadinhas abafadas ecoaram entre as mulheres mais jovens da corte. Ahmed, tenso, tentou intervir, mas Sofia o parou com um toque sutil na mão. Ela sentiu seu coração martelar no peito, cada batida um eco da humilhação pública. Era como se a dignidade dela fosse desfiada fio a fio diante de todos, e ela não podia fazer nada além de suportar. O ar ficou rarefeito, e Sofia, com os olhos marejados, sabia que aquele não era apenas um comentário, mas um golpe calculado para minar sua posição e a de Ahmed. Mas o que viria a seguir seria ainda mais cruel. Um veneno lento que começaria a corroer sua esperança. A humilhação pública no banquete foi apenas o prelúdio. Nos dias seguintes, a corte fervilhava com sussurros, mas agora eles eram mais venenosos, mais calculados. As mulheres do harém, lideradas pela astuta Zafira, uma prima distante de Ahmed, que há muito almejava sua posição, começaram a tecer uma teia de intrigas. Não bastava que Sofia fosse uma estrangeira. Ela precisava ser perigosa. Histórias distorcidas sobre seu passado, sobre seus costumes ocidentais que agora eram pintados como promiscuidade e desrespeito à tradição, começaram a circular pelos corredores do palácio. O que ninguém imaginava é que Zafira estava usando sua influência para envenenar a mente dos conselheiros mais velhos, insinuando que Sofia era uma espiã, uma ameaça à estabilidade e à linhagem real. Ahmed, embora cego de amor, sentia a pressão aumentar. Reuniões de emergência com o conselho eram convocadas sempre sobre o assunto Sofia. Seu pai, o sheik mais velho e patriarca, começou a olhá-lo com uma mistura de preocupação e desaprovação. O amor de Ahmed por Sofia estava sendo usado como prova de sua imaturidade, de sua incapacidade de liderar. Ele tentava defender Sofia, apontando para sua bondade, sua inteligência, seu coração puro, mas as vozes do passado e da tradição eram altas, e o ecoava a ideia de que uma mulher ocidental jamais poderia ser a companheira ideal para um líder como ele. Sofia, isolada em seus aposentos, sentia o cerco apertar. As damas de companhia que antes a serviam com sorrisos, agora a tratavam com frieza calculada. Seus passeios pelos jardins foram restritos, suas ligações para casa, monitoradas. Ela via a face da corte se transformar de um conto de fadas para uma prisão dourada. Sua fé, que sempre a havia guiado, começou a ser testada pela ausência de justiça, pela impossibilidade de se defender de acusações tão veladas quanto cruéis. Ela tentava falar com Ahmed, mas ele estava cada vez mais distante, preso entre seu coração e o dever. O confronto final não era mais uma questão de se, mas de quando. E Sofia sabia que o que estava em jogo era muito mais do que seu relacionamento. Estava em jogo sua honra, sua liberdade e talvez até mesmo sua vida.
A gota d'água veio como um raio em céu sem nuvens, mas com um presságio que já pairava no ar. Uma tarde, Ahmed entrou nos aposentos de Sofia. Seus olhos, antes cheios de paixão, agora carregavam o peso de um fardo insuportável. Ele não a beijou, não a abraçou. Apenas ficou ali, a uma distância que parecia intransponível. Sofia, ele começou, a voz embargada. O conselho. Meu pai. Eles me deram um ultimato. O coração dela apertou, já sabendo o que viria, mas não preparada para a brutalidade das palavras. Eles exigem que você se afaste, que retorne ao seu país. Dizem que sua presença ameaça a estabilidade do reino, a honra da família. As palavras caíram sobre Sofia como pedras, quebrando a fachada de sua esperança. Ela sentiu o chão sob seus pés desaparecer. Mas Ahmed, e o nosso amor, e a verdade? Eu não fiz nada. Sua voz, antes forte, era agora um sussurro quebrado. Ele desviou o olhar, incapaz de encará-la. Eu lutei, Sofia, eu juro. Mas as vozes são muitas. Eles disseram que se eu não cedesse, perderia tudo. Meu título, minha herança, minha própria família. A confissão de sua impotência foi a facada final. Aquele que prometeu protegê-la, agora a estava expulsando. Era a rejeição mais cruel, não vinda de estranhos, mas daquele que ela amava. Seu sonho dourado havia se estilhaçado em 1000 pedaços, revelando a dura realidade de um mundo que ela nunca realmente compreendeu. A corte, que antes a observava com curiosidade, agora a via com a frieza de quem espera a partida inevitável. Sofia estava sozinha, desamparada, numa terra estrangeira que se tornara sua prisão. A gaiola de ouro havia se transformado em uma cela de desespero. Ela sentia que não apenas estava sendo expulsa, mas seu nome e sua alma estavam sendo manchados para sempre. E a dor daquela traição, a profunda sensação de injustiça, a empurrava para um abismo de solidão. Sofia sentiu um vazio abismal. A dor da rejeição de Ahmed era um punhal girando em seu peito, mas mais do que a perda do homem, era a perda da sua própria essência que a sufocava. No isolamento forçado de seus aposentos, ela chorava não apenas pelas promessas quebradas, mas pela sua inocência vilipendiada, pela sua honra roubada. O espelho refletia uma mulher que ela mal reconhecia. Os olhos antes cheios de vida, agora opacos e marejados. Os lábios, que sorriam tão facilmente, agora tensos e pálidos. A voz que sempre a guiava, a do seu espírito livre, parecia silenciada pela humilhação. No entanto, em meio ao turbilhão de desespero, uma pequena brasa ainda cintilava dentro dela. Uma lembrança veio à tona. As palavras de sua avó. Filha, nos momentos mais escuros, é quando a luz que carregamos dentro de nós brilha mais forte. É quando Deus sussurra mais alto. A princípio, Sofia tentou ignorar, mergulhada na autocomiseração. Mas o sussurro se tornou um eco, e o eco, uma voz clara. Não era uma voz audível, mas uma convicção profunda que se instalava em seu coração. Você não é o que eles dizem que você é. Sua verdade está em você, não nas palavras deles. Essa voz interior, a voz da sua consciência e da sua fé, começou a reconstruir os fragmentos de sua alma. Ela percebeu que, embora o mundo exterior tentasse quebrá-la, sua força residia em sua capacidade de permanecer fiel a si mesma. Sua fé não era apenas uma crença em algo maior. Era uma rocha inabalável em tempos de tempestade. Era como se uma energia antiga, esquecida na pressa de viver um amor, ressurgisse. Ela se lembrou de quem era antes de Dubai, antes de Ahmed, antes de toda aquela opulência. Uma mulher íntegra com valores inegociáveis. A dor ainda estava lá, mas agora vinha acompanhada de uma determinação silenciosa. Ela não seria definida pela covardia alheia. Ela não cederia à falsidade. Aquela voz interior não apenas a consolava, mas a chamava para uma batalha que ela nem sabia que precisava lutar.
E essa batalha começaria com a recuperação da sua própria identidade. A voz interior não era apenas consolo, era um chamado à ação. Sofia se recusava a ser definida por sua queda. De joelhos, não em desespero, mas em oração, ela buscou uma força que ia além de si mesma. Não era para fugir, mas para lutar. Ela sabia que a verdade era seu único escudo e sua única espada. Levantou-se, enxugou as últimas lágrimas e, com uma determinação silenciosa, começou a analisar sua prisão dourada. Se antes via o palácio como um conto de fadas, agora o enxergava como um tabuleiro de xadrez complexo, onde ela, antes um peão, precisava se tornar uma rainha. Sua primeira tentativa de superar foi buscar clareza. Com seu acesso restrito, Sofia usou seus ouvidos e olhos aguçados. Ela começou a prestar atenção nos detalhes. Os olhares dos criados que a serviam, os padrões de suas conversas, os caminhos que eles tomavam, os objetos que traziam e levavam. O que era antes ruído de fundo, agora se tornava informação. Ela notou que certos servos, especialmente aqueles que trabalhavam mais perto das alas das concubinas e do harém, pareciam mais tensos, mais disfarçados em suas interações com ela. Seus olhos perscrutavam o chão evitando o dela, mas não sem um brilho fugaz de pena ou medo. Era como se a verdade estivesse ali, nas entrelinhas, nas pequenas frestas do comportamento humano. Ela também começou a rever sua própria memória. Cada encontro, cada conversa, cada gesto de desprezo ou simpatia. Remontando os acontecimentos, Sofia identificou um padrão, um nome que se repetia nos rumores e nas intrigas, sempre ligado às ações mais virulentas contra ela. Zafira. A prima de Ahmed, com seu sorriso artificial e seu olhar de serpente, era a mestra por trás da teia. Sofia sentiu uma pontada de raiva, mas a transformou em foco. Não podia confrontá-la diretamente, mas podia tentar entender suas estratégias, suas fraquezas. O mundo de Sofia ainda estava em ruínas. Mas ela não estava mais apenas olhando para os destroços. Ela estava procurando por ferramentas para reconstruir. E na busca por essas ferramentas, um certo detalhe, um rumor sobre os hábitos de Zafira, despertou uma nova e perigosa curiosidade. A determinação de Sofia, embora renovada, logo colidiu com a muralha impenetrável da corte. Cada tentativa de buscar a verdade era recebida com frieza, ou pior, com um silêncio orquestrado. Quando tentou abordar alguns dos criados que pareciam mais simpáticos, eles se esquivaram, seus olhos cheios de medo. Ficou claro que Zafira e seus aliados haviam tecido uma rede de lealdade e intimidação tão densa que ninguém ousaria falar contra ela. A serva mais antiga, uma mulher que parecia ter visto a ascensão e queda de inúmeras dinastias, apenas balançou a cabeça tristemente quando Sofia tentou sondar sobre os rumores. Minha senhora, em palácios como este, o que se vê nem sempre é o que se escuta. E o que se escuta pode ser perigoso demais para ser repetido. A resistência não era apenas externa. Dentro de si, Sofia travava uma batalha contra a crescente onda de desespero. As horas se arrastavam em seus aposentos luxuosos, que agora pareciam mais uma cela dourada. A cada dia que passava sem que ela pudesse provar sua inocência, a narrativa da corte sobre sua suposta má conduta ganhava mais força. Ela sentia a opinião de Ahmed se afastar ainda mais, corroída pelas vozes incessantes que o cercavam. Ele vinha visitá-la menos, e suas conversas se tornavam cada vez mais superficiais, repletas de um distanciamento cortês que a feria mais do que a raiva. O maior obstáculo, no entanto, veio quando ela tentou enviar uma mensagem secreta para sua família, para buscar ajuda externa, ou ao menos, ter um último contato com seu mundo. A carta, escrita com todo o cuidado para não levantar suspeitas, foi interceptada. Não houve repreensão direta, mas um dos guardas que vigiava seus aposentos a informou, com um olhar carregado de aviso, que toda a correspondência de Sua Alteza, mesmo que privada, deve ser revisada e aprovada para sua própria segurança. Sofia entendeu a mensagem. Ela estava completamente isolada,
suas pontes com o mundo exterior queimadas. Era como se a própria esperança estivesse sendo drenada, e ela se perguntava se de fato havia alguma saída daquela prisão invisível. O controle era absoluto, e o destino parecia selado. O peso do isolamento e a aparente invencibilidade de seus adversários começaram a erodir a resiliência de Sofia. As noites eram longas, preenchidas por perguntas que ecoavam na escuridão. Por que Deus permitiria tanta injustiça? Onde estava a bondade que ela sempre buscou e acreditou existir no mundo? Será que sua fé era ingênua? Será que ela havia interpretado mal os sinais, as promessas? O que ninguém imaginava é que por trás da fachada de coragem, a alma de Sofia estava em frangalhos. A semente da dúvida, plantada pelos inimigos, germinava agora no terreno fértil do seu desespero. Cada manhã, o sol nascia, mas não trazia consigo a esperança que Sofia tanto precisava. Ela olhava para o horizonte distante, ansiando por seu mar, por sua casa, por uma liberdade que parecia cada vez mais um sonho impossível. A sua bússola espiritual, antes tão firme, agora girava descontroladamente. As frases de sua avó, antes um consolo, agora pareciam distantes, quase um escárnio. Será que eu falhei em algo? Será que há uma lição que não estou aprendendo, um caminho que não estou vendo? A imagem de Ahmed, outrora seu porto seguro, agora era uma fonte de dor e frustração. Como ele pôde abandoná-la tão facilmente, tão rapidamente? O amor que prometia ser eterno desvaneceu-se diante da pressão. Isso a fez questionar não apenas o amor dele, mas a própria natureza do amor. Ela sentia-se traída não só pelos outros, mas também, de certa forma, pela sua própria crença inabalável na bondade e na justiça. Era uma crise profunda, não apenas de fé nos outros, mas de fé em si mesma e no plano divino. Ela estava no limite, sentindo que a cada passo, o abismo da desesperança se abria ainda mais. O corpo estava preso, mas a alma, agora, também estava se aprisionando nas correntes da incerteza. A profunda crise de fé de Sofia atingiu seu ápice em uma noite de tempestade. Raios cortavam o céu escuro, e o vento uivava através das frestas do palácio, espelhando a turbulência dentro dela. Incapaz de dormir, Sofia andava por seus aposentos quando seus olhos pararam em um pergaminho antigo que Zafira, em uma visita superficial e amigável semanas atrás, havia deixado acidentalmente sobre uma mesa. Era um mapa genealógico da família real, intrincado e ornamentado. Zafira havia comentado sobre a importância da linhagem e do sangue puro para a perpetuação do reino. No auge do desespero, Sofia pegou o pergaminho e o desenrolou. Suas mãos tremiam. Ela não tinha ideia do porquê se sentia impelida a examinar aquilo. Seus olhos percorreram os nomes e as ligações, os séculos de história traçados em caligrafia elaborada. Em meio às muitas ramificações, um pequeno detalhe saltou aos seus olhos. Uma discreta marca quase imperceptível ao lado do nome de Zafira e de um de seus ancestrais. Era um símbolo particular da casa, que ela havia visto em um broche antigo que Ahmed uma vez lhe mostrou, explicando que pertencia apenas à linha direta de herdeiros. Zafira, que sempre se apresentava como uma prima distante, tinha uma ligação muito mais próxima e significativa com a linha de sucessão do que aparentava. E não era apenas uma ligação. Sofia, com sua mente analítica, começou a traçar a linha. Zafira era a próxima na linha de sucessão, caso Ahmed fosse deserdado ou pior, caso o casamento dele com uma estrangeira fosse considerado uma mancha irreparável na linhagem. A revelação foi como um relâmpago, iluminando todo o cenário. Não era apenas inveja pessoal ou preconceito contra uma ocidental. Era uma trama fria e calculada para derrubar Ahmed e usurpar seu lugar. Zafira não queria apenas afastar Sofia. Ela queria Ahmed fora do caminho. Todas as acusações, os rumores, a pressão sobre o conselho, tudo se encaixava. A intenção de Zafira era clara: manchar a imagem de Ahmed através de seu relacionamento inadequado com Sofia, forçando-o a ser deserdado e, assim,
abrindo o caminho para si mesma. A exaustão de Sofia se desvaneceu, substituída por uma clareza gelada. A crise de fé se transformou em um despertar furioso. Ela não era uma vítima ingênua. Era uma peça em um jogo muito maior, um jogo de poder e traição. E agora que sabia as regras e a verdadeira identidade de sua oponente, Sofia sabia que não poderia mais se dar ao luxo de ser apenas uma peça. Ela precisava agir. A voz interior, antes um sussurro, agora era um grito de guerra. O uivo do vento e o ribombar dos trovões lá fora cessaram, dando lugar a uma calma tensa que espelhava a nova determinação de Sofia. A revelação sobre Zafira havia transformado sua dor em uma clareza cortante. Ela não era mais uma estrangeira indefesa à mercê das intrigas. Era uma mulher com uma missão. Seu plano, embora ainda rudimentar, começou a se formar, peça por peça, na mente afiada que a levou a conquistar seu lugar no mundo antes de Dubai. Sofia sabia que não podia confrontar Zafira diretamente, nem apelar para Ahmed, que estava sob tanta pressão e provavelmente não acreditaria nela sem provas irrefutáveis. Precisava de algo concreto, algo que expusesse a verdadeira natureza da ambição de Zafira e a teia de mentiras que ela tecera. Seu olhar recaiu novamente sobre o pergaminho da linhagem. Aquele pequeno símbolo, ao lado do nome de Zafira, a proximidade dela com a linha de sucessão era a chave. Mas como usá-lo? A estratégia inicial de Sofia se concentraria em duas frentes: observação furtiva e a busca por um aliado improvável. Ela começaria a observar Zafira com a mesma diligência com que Zafira a havia observado. Cada movimento, cada conversa, cada pessoa com quem Zafira interagisse seria meticulosamente analisada. Sofia tinha que encontrar uma falha, uma imprudência, uma conexão que pudesse ser explorada. Para o aliado, Sofia sabia que não podia confiar em ninguém da alta corte. O medo era palpável. Seus pensamentos voltaram para a serva mais antiga, Fátima, que lhe havia dado o conselho velado sobre os perigos do palácio. Fátima era uma figura discreta, quase invisível, mas seus olhos mostravam uma sabedoria e uma lealdade que Sofia sentia ser genuína. Se alguém no palácio conhecia os segredos e as fofocas mais profundas, era ela. Mas abordar Fátima seria arriscado. Qualquer indício de colaboração colocaria a vida da velha serva em perigo. O plano de Sofia era sutil. Ela não iria pedir ajuda diretamente a Fátima. Em vez disso, ela plantaria pequenas sementes de informação, observaria as reações e procuraria por sinais que indicassem que Fátima poderia, de fato, ser sua confidente e aliada. O pergaminho da linhagem seria a primeira dessas sementes. Sofia o deixaria cair discretamente onde Fátima o pudesse encontrar, com uma parte específica e reveladora exposta. Não seria uma acusação, mas um convite à reflexão, um pedido silencioso de ajuda. O jogo havia mudado. Sofia não era mais a presa. Ela estava se tornando a caçadora, silenciosa e observadora, movendo-se nas sombras do palácio que antes a aprisionavam, agora em busca da verdade que a libertaria. A esperança havia retornado, não como um sentimento ingênuo, mas como a dura e afiada lâmina da sua inteligência. Com o plano delineado, Sofia sentiu uma energia renovada. A passividade e o desespero foram substituídos por uma vigilância calculada. Ela não agiria impulsivamente. A paciência seria sua maior aliada. Em uma tarde tranquila, Sofia fez o que havia planejado. Deixou o pergaminho genealógico sobre sua mesa de estudo, cuidadosamente dobrado para que o trecho específico sobre a proximidade de Zafira com a linha de sucessão ficasse visível. Não o escondeu, mas também não o expôs de forma óbvia. Era um teste, um chamado silencioso. Pouco depois, Fátima, a serva mais antiga e discreta, entrou nos aposentos para arrumar. Seus movimentos eram lentos e metódicos, seus olhos fixos na tarefa. Sofia, fingindo ler um livro, observava-a pelo canto do olho. Quando Fátima se aproximou da mesa, seus olhos, treinados por décadas para perceber cada detalhe do palácio, inevitavelmente pousaram no pergaminho.
Sofia percebeu uma pausa quase imperceptível nos movimentos da velha serva. Um lampejo de reconhecimento cruzou seus olhos, rapidamente substituído por uma expressão de neutralidade polida. Fátima pegou o pergaminho, virou-o casualmente e o dobrou perfeitamente antes de colocá-lo em uma gaveta, onde, teoricamente, ele pertenceria. Ela não disse uma palavra, mas a sutil hesitação, o modo como o tratou, não passou despercebida por Sofia. A semente havia sido plantada. Nos dias seguintes, Sofia observou Zafira com uma atenção redobrada. Ela notou que Zafira tinha um hábito peculiar. Todas as manhãs após o desjejum, ela se retirava para um pequeno jardim privado, que era pouco frequentado pelos outros membros da corte. Lá, ela conversava animadamente com um dos guardas do palácio, um homem de semblante severo e olhos sempre vigilantes. A conversa parecia durar apenas alguns minutos, mas a regularidade e a privacidade do encontro levantaram uma bandeira vermelha para Sofia. Zafira, sempre tão preocupada com as aparências, não deveria estar tendo encontros tão frequentes e secretos com um guarda de posição inferior, especialmente em um lugar tão isolado. Sofia começou a montar o quebra-cabeça. O pergaminho, o silêncio de Fátima e agora as reuniões secretas de Zafira. O destino havia lhe dado uma chance, e ela não a desperdiçaria. A próxima fase de seu plano seria mais arriscada, exigindo uma audácia que ela não sabia que possuía até então. Ela precisaria de mais informações sobre Zafira e o guarda. E isso significaria sair de seus aposentos de forma mais furtiva, aventurando-se pelos corredores e jardins do palácio de uma maneira que antes não teria ousado. A linha entre a vítima e a estrategista estava se tornando cada vez mais tênue, e Sofia abraçava essa transformação com uma nova e perigosa coragem. A ousadia que Sofia sentia crescia a cada dia. O palácio, antes um labirinto opressor, agora se transformava em um campo de batalha onde cada corredor, cada sombra, poderia esconder uma pista. Com a ajuda da escuridão da noite e de uma capa emprestada por uma das damas de companhia menos atentas, Sofia começou a fazer pequenas incursões secretas. Seu objetivo principal: descobrir o que Zafira e o guarda, cujo nome ela descobriu ser Malik, tanto conversavam no jardim privado. No terceiro dia de suas observações noturnas, a sorte sorriu para Sofia. Escondida entre os arbustos de jasmim, que exalavam um perfume doce e intenso, ela conseguiu se posicionar perto o suficiente do local de encontro de Zafira e Malik. O sol ainda não havia nascido completamente, pintando o céu em tons de roxo e laranja. Ela os viu novamente. Zafira falava em sussurros urgentes, gesticulando com as mãos. Malik, por sua vez, mantinha a postura rígida de um soldado, mas seus olhos revelavam uma tensão que contrastava com a sua habitual compostura. Sofia não conseguiu captar palavras específicas no início, mas o tom das vozes, a intensidade de sua comunicação, era inconfundível. Não se tratava de uma conversa casual. Em um momento, Zafira retirou um pequeno objeto do seu bolso, uma bolsa de veludo escura, e a entregou a Malik. O guarda aceitou-a com uma reverência quase imperceptível, guardando-a rapidamente em suas vestes. Suborno. A palavra ecoou na mente de Sofia como um sino de alarme. De volta aos seus aposentos, com o coração ainda disparado, Sofia encontrou Fátima. A velha serva estava ajeitando as almofadas, mas seus olhos, ao cruzar com os de Sofia, carregavam uma nova profundidade. Não havia mais a neutralidade de antes. Havia uma cumplicidade silenciosa. Minha senhora, Fátima disse em um tom baixo, quase inaudível, sem levantar a cabeça. Ouvi rumores sobre o guarda Malik. Dizem que sua família tem passado por dificuldades e que ele tem sido mais receptivo a certas sugestões. Sofia sabia que Fátima havia lido sua mensagem silenciosa. A semente da desconfiança havia germinado, e a velha serva, com sua sabedoria e sua rede de informações invisíveis, estava começando a semear ainda mais pistas. A conexão de Malik com Zafira, o suborno, e agora a informação de Fátima sobre a situação financeira do guarda.
A rede de Zafira não era tão impenetrável quanto parecia. Começava a se desfazer, mas Sofia sabia que precisava de mais do que apenas suspeitas. Ela precisava de provas irrefutáveis para desmascarar a teia de intrigas e salvar não apenas a si mesma, mas também Ahmed e o reino. A informação sutil de Fátima sobre Malik não era apenas um rumor. Era um convite silencioso, uma ponte construída com discrição e confiança. Sofia sabia que não poderia se dar ao luxo de esperar. Em sua próxima visita aos aposentos, Fátima encontrou Sofia em uma pose pensativa, olhando pela janela, mas seus olhos famintos por respostas. Fátima, Sofia começou, sua voz baixa e carregada de uma urgência que não podia ser mal interpretada. Você sabe mais do que diz. Por favor, eu preciso da sua ajuda. Não apenas por mim, mas pelo príncipe Ahmed e pelo reino. A velha serva hesitou, seus olhos varrendo o quarto antes de pousar em Sofia com uma intensidade rara. Minha senhora, os ouvidos do palácio são muitos, e as paredes têm olhos. Ela se aproximou, sua voz agora um mero sussurro. Mas você, minha senhora, você não tem a malícia que vi em tantos rostos bonitos. Seu coração é puro, eu sinto. Era a confirmação que Sofia esperava. A lealdade de Fátima estava sendo direcionada não ao poder, mas à justiça. Fátima revelou que, de fato, a situação de Malik era mais complexa do que parecia. Sua esposa estava gravemente doente e seus filhos passavam fome devido a dívidas acumuladas. Zafira, ciente da vulnerabilidade do guarda, havia se aproveitado dele. Ela lhe prometeu ouro e uma cura para sua esposa em troca de informações e silêncio. Ele é um homem desesperado, minha senhora. Não um homem mau. Fátima também confirmou que Zafira não agia sozinha. Ela tinha conexões com alguns conselheiros mais antigos, descontentes com a inclinação de Ahmed para o novo, e que viam em Zafira uma forma de manter as tradições. A teia era muito mais intrincada do que Sofia imaginava. Mas o que ela quer exatamente de Malik? Sofia perguntou. Fátima revelou o segredo mais perturbador. Zafira estava utilizando Malik para monitorar a correspondência de Ahmed, especialmente qualquer contato com outros líderes ou diplomatas. E mais importante, Zafira estava planejando um incidente no próximo Festival Real, um evento público de grande importância, onde ela esperava expor Ahmed como fraco e incapaz de proteger seu povo. A intenção era criar um caos controlado para abalar a fé no príncipe, pavimentando seu próprio caminho para o poder, com o apoio dos conselheiros dissidentes. Ela quer que ele pareça um tolo, uma ameaça à segurança, para que o Sheik pai seja forçado a deserdá-lo, explicou Fátima, com um olhar de medo genuíno. Sofia sentiu um calafrio percorrer a espinha. O jogo não era apenas contra ela, mas contra Ahmed e a estabilidade do reino. A maleta de veludo que Malik havia recebido não continha apenas suborno. Ela carregava os fios de uma traição que ameaçava desestabilizar toda a monarquia. Agora, Sofia tinha uma confidente, mas o tempo era curto. O festival estava se aproximando, e ela precisava de provas irrefutáveis não só dos planos de Zafira, mas também da sua participação ativa em manipulação e suborno, antes que o desastre se abatesse sobre todos. Com a revelação de Fátima, a urgência se tornou palpável. O festival estava a poucos dias de distância, e Sofia sentia o peso do destino do reino sobre seus ombros. Ela precisava agir, mas não podia se expor. A estratégia tinha que ser precisa, invisível, e culminar em provas inquestionáveis que desmascarassem Zafira. Fátima, Sofia disse, sua voz calma, mas com a mente trabalhando em alta velocidade. Precisamos da cooperação de Malik. Ele é a chave. Fátima balançou a cabeça. É arriscado, minha senhora. Ele teme por sua família. Zafira tem um controle forte sobre ele. Não o culpo, Sofia respondeu. Mas ele precisa entender que se Zafira for bem-sucedida, sua família também não estará segura. Ele se tornará um bode expiatório, ou será descartado.
Sofia então delineou um plano audacioso, um risco calculado. O objetivo era criar uma situação onde Zafira seria forçada a revelar suas intenções ou onde as provas de sua manipulação pudessem ser coletadas de forma irrefutável. Ela instruiu Fátima a abordar Malik novamente, mas desta vez com uma proposta diferente. Não um pedido para trair Zafira, mas uma oferta para proteger sua família, expondo a verdadeira fonte de seus problemas. Diga a ele que sei de sua esposa, de suas dívidas, Sofia explicou. Prometo ajudá-lo a saldar suas dívidas e garantir a segurança de sua família. Mas em troca, ele precisa nos ajudar a expor Zafira. Ele precisará nos dar a prova da conspiração, especialmente do incidente planejado para o festival. Malik, dividido entre o medo e a esperança, relutou. Fátima, usando toda a sua sabedoria e conhecimento da natureza humana, passou horas conversando com ele, descrevendo o perigo real que sua obediência cega a Zafira representava. Ela o lembrou de sua honra como guarda e do juramento de proteger o reino, não de conspirar contra ele. Finalmente, a promessa de Sofia e o desespero por sua família prevaleceram. Malik concordou em cooperar, mas exigiu cautela extrema. Zafira era astuta. O plano de Sofia envolvia uma armadilha sutil. Sabendo que Zafira usava Malik para interceptar a correspondência de Ahmed, Sofia preparou uma carta falsa. Era uma mensagem aparentemente inocente, endereçada a um diplomata estrangeiro, com um código secreto que apenas Zafira, e agora Malik, saberia interpretar. A carta indicaria um encontro secreto entre Ahmed e o diplomata durante o festival, em um local específico e isolado, aparentemente para discutir questões sensíveis de Estado. No entanto, o verdadeiro propósito era atrair Zafira para o local. Malik seria o responsável por interceptar esta carta, entregando-a a Zafira como de costume. A expectativa era que Zafira, acreditando que Ahmed estaria vulnerável e fora da vista pública, usaria essa oportunidade para orquestrar o incidente ou para ser pega no ato de espionagem ou sabotagem. Os dias que se seguiram foram preenchidos por uma tensão crescente. Sofia e Fátima trabalharam na sombra, tecendo os fios da armadilha. A carta foi preparada com a caligrafia de Ahmed, o selo real cuidadosamente replicado. Malik, a contragosto, cumpriu sua parte, plantando a semente da informação falsa na teia de Zafira. O destino de Sofia, de Ahmed e do reino, estava agora em jogo, dependendo da astúcia dela e da coragem de um guarda desesperado. O dia do festival amanheceu com um esplendor enganoso. O sol brilhava sobre os mosaicos do palácio, e a praça central transbordava de vida e cores. Músicos tocavam melodias alegres, dançarinos giravam em trajes vibrantes, e o aroma de especiarias e doces flutuava no ar. A corte, incluindo Ahmed, estava presente, saudando o povo. Sofia observava tudo de uma sacada discreta, seu coração batendo forte no peito. A armadilha estava armada. Horas antes, Malik havia entregue a Zafira a falsa correspondência, com a indicação de que Ahmed teria um encontro secreto no jardim particular da ala leste, um local isolado e raramente usado, perfeito para a intrigante Zafira. Sofia, Fátima e Malik haviam ensaiado cada detalhe. Enquanto a multidão se divertia, Sofia notou a ausência de Zafira. Fátima, com um olhar cúmplice, confirmou que a prima de Ahmed havia se retirado discretamente, alegando indisposição, mas, na verdade, dirigindo-se para a ala leste. O plano estava em movimento. Sofia, acompanhada de Fátima, usou os corredores internos e passagens de serviço, conhecidos apenas pelos criados, para chegar ao jardim secreto da ala leste antes de Zafira. Esconderam-se em uma pequena estrutura de treliças floridas, que oferecia uma visão clara do ponto de encontro sem serem percebidas. Malik, cumprindo sua parte final do plano, havia alertado Ahmed de um assunto urgente e o conduzira discretamente ao mesmo local, instruindo-o a permanecer em silêncio e observar. Ahmed, embora confuso e um tanto relutante,
Confiou na urgência no olhar de Malik. Ele se escondeu em um nicho adjacente ao de Sofia, sem saber que ela estava ali, mas capaz de observar a cena. Não demorou muito. Zafira apareceu, seus olhos percorrendo o jardim com uma mistura de ansiedade e satisfação. Ela não parecia estar esperando Ahmed, mas sim esperando que alguém chegasse para ajudá-la a expor a suposta conspiração de Ahmed. Em vez disso, surgiram discretamente os conselheiros mais antigos e tradicionalistas, os mesmos que Fátima havia mencionado estarem insatisfeitos com Ahmed. Eles pareciam apreensivos, mas curiosos. Zafira, ao vê-los, assumiu um ar de falsa preocupação. Conselheiros, que bom que vieram. Tenho informações terríveis sobre o príncipe Ahmed. Ele planeja um encontro secreto com um diplomata estrangeiro, o mesmo que recentemente fez propostas ultrajantes ao sheik. Ele se prepara para atrair a confiança de nosso povo, tramando nas sombras. Ela gesticulou para o ponto de encontro, onde supostamente Ahmed deveria aparecer. Nesse instante, Sofia fez um sinal para Fátima. A velha serva, com uma agilidade surpreendente, abriu uma pequena porta lateral do jardim por onde Malik entrou, acompanhado por 2 guardas leais a Ahmed. Eles não se aproximaram de imediato, mas permaneceram visíveis, à distância. Zafira empalideceu ao ver Malik, e ainda mais quando ele se aproximou, sua expressão endurecida. Princesa Zafira, Malik declarou com uma voz que ecoou pelo jardim. Tenho ordens para prendê-la por alta traição. Eu a ouvi e tenho as provas de suas maquinações. Ele ergueu a pequena bolsa de veludo, a mesma que Zafira havia usado para suborná-lo, agora revelada como evidência. Zafira tentou disfarçar, mas era tarde demais. De seu esconderijo, Ahmed emergiu, sua voz grave e fria. Zafira, você planejou não apenas me desonrar, mas desestabilizar o reino. Seu próprio primo para sua própria ambição? A expressão de Zafira se contorceu de ódio e pavor. Ela tentou fugir, mas os guardas a interceptaram. Os conselheiros, que até então ouviam em choque, começaram a murmurar e a se afastar de Zafira, percebendo a extensão da traição. Foi então que Sofia saiu de seu esconderijo. Ahmed a viu, e a surpresa em seu rosto deu lugar a um choque de compreensão. Seus olhos se encontraram e naquele momento toda a verdade, a sua inocência, a sua luta, se revelou a ele. Sofia não precisou dizer uma palavra. A armadilha havia sido um sucesso retumbante, e a verdade finalmente veio à tona. A revelação não era apenas para Zafira, mas para Ahmed, que agora via claramente a mulher que ele havia injustamente rejeitado. O silêncio que se seguiu à prisão de Zafira no jardim da ala leste foi pesado, carregado de revelações e emoções reprimidas. Ahmed, ainda em choque pela extensão da traição de sua prima, virou-se para Sofia. Seus olhos, antes cheios de dúvida e distanciamento, agora espelhavam uma dor profunda, vergonha e, acima de tudo, um amor há muito abafado. Sofia, ele começou, sua voz embargada. Eu fui um tolo. Cego pelas intrigas, pelas palavras venenosas. Eu duvidei de você. Eu a abandonei quando mais precisava de mim. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou o rosto dela. Perdão. Perdão por cada lágrima que você derramou, por cada momento de dor que lhe causei. Sofia não respondeu de imediato. A mágoa ainda estava lá, uma ferida recente. Mas, ao ver a sinceridade nos olhos de Ahmed, a vulnerabilidade que ele raramente mostrava, uma parte do seu coração endurecido começou a ceder. A dor foi grande, Ahmed. Ela disse, sua voz um sussurro. Mas a verdade sempre encontra seu caminho. E você, finalmente, a viu. Ahmed a abraçou. Um abraço que era tanto um pedido de perdão quanto uma promessa de nunca mais a deixar sozinha. Fátima e Malik observavam de longe, seus rostos marcados por alívio e uma silenciosa satisfação. Malik, em particular, sentiu o peso do mundo sair de seus ombros. Sua família estaria segura. A notícia da traição de Zafira e a astúcia de Sofia
se espalharam rapidamente pelo palácio e, em seguida, por todo o reino. O sheik, pai de Ahmed, convocou um conselho de emergência. Safira foi despojada de todos os seus títulos e bens e exilada para uma fortaleza remota nas montanhas, onde passaria o resto de seus dias em reclusão, longe de qualquer influência política. Os conselheiros que a apoiavam foram afastados de suas posições, embora Ahmed, com a sabedoria que a experiência lhe havia dado, optou por não puni-los severamente, preferindo a reeducação e a vigilância. A posição de Sofia foi não apenas restaurada, mas fortalecida. Ela emergiu da provação não como a princesa estrangeira vulnerável, mas como uma mulher de inteligência, coragem e inabalável integridade. Ahmed, por sua vez, havia aprendido uma lição amarga sobre o valor do discernimento e a importância de confiar em seu próprio coração. Seu amor por Sofia, testado pelo fogo da adversidade, ressurgiu mais forte e maduro. Fátima foi honrada por sua lealdade e recebeu uma posição de ainda maior confiança, tornando-se a principal confidente e conselheira de Sofia. Malik teve suas dívidas quitadas e sua esposa recebeu o melhor tratamento médico disponível. Ele foi reintegrado com honra, provando que a lealdade, mesmo que forçada por circunstâncias, podia ser redimida. A vida no palácio não voltou a ser exatamente como antes, e talvez fosse melhor assim. A ingenuidade havia sido perdida, mas em seu lugar, havia surgido uma compreensão mais profunda das complexidades do poder, da lealdade e do amor. Sofia, que havia chegado como uma noiva estrangeira, agora era vista como uma verdadeira protetora do reino, sua inteligência e sua bondade uma fonte de estabilidade e esperança. Com a tempestade política acalmada, o palácio respirava um ar de renovação. O incidente com Zafira serviu como um catalisador, forçando Ahmed a reavaliar não apenas seus conselheiros, mas também a própria estrutura de poder e as vulnerabilidades do reino. Sofia, agora ao seu lado, não era mais apenas uma consorte. Era uma parceira, sua voz tendo um peso significativo em todas as decisões importantes. O primeiro passo de Ahmed foi uma série de reformas, algumas inspiradas nas conversas com Sofia sobre governança e justiça. Ele instituiu um sistema mais transparente para a gestão dos recursos e criou um conselho mais diversificado, incluindo vozes que antes eram marginalizadas. A justiça, para Ahmed, não seria mais um instrumento de intriga palaciana, mas a espinha dorsal de um reino justo e próspero. Sofia, por sua vez, encontrou seu propósito para além do papel tradicional de princesa. Ela dedicou-se a projetos que visavam melhorar a vida das mulheres e crianças do reino, estabelecendo escolas e hospitais. Sua experiência e sua visão de um mundo mais equitativo começaram a florescer, ganhando o respeito e a admiração do povo. Ela não impôs suas ideias, mas as adaptou à cultura local, mostrando que o progresso poderia andar de mãos dadas com a tradição. O relacionamento entre Ahmed e Sofia, antes tão frágil, havia se transformado em uma união inquebrável. As cicatrizes da desconfiança haviam se curado, substituídas por uma compreensão profunda e um respeito mútuo. Eles passaram a trabalhar lado a lado, compartilhando sonhos e desafios. As noites em que Sofia se sentia isolada e questionava sua fé haviam dado lugar a conversas sinceras e planejamentos para o futuro do reino, muitas vezes sob o céu estrelado do deserto, onde a vastidão lhes lembrava a grandiosidade de suas responsabilidades. O sheik, pai de Ahmed, observava com orgulho e surpresa. Ele via em seu filho não apenas o futuro líder que sempre esperou, mas um homem forjado na adversidade, com uma rainha de sabedoria incomum ao seu lado. A princesa estrangeira havia se tornado um pilar do reino, sua inteligência e resiliência superando todas as expectativas. O palácio, antes um palco de intrigas, tornou-se um lar. Sofia e Ahmed juntos iriam construir um legado de justiça, progresso e amor, provando que, mesmo nas areias movediças da política e da traição, a verdade e a integridade sempre prevalecem, pavimentando o caminho para um novo e promissor amanhecer.
Os anos se passaram, e o novo amanhecer que se vislumbrava no horizonte tornou-se um sol pleno e radiante sobre o reino. Dubai, sob a liderança conjunta de Ahmed e Sofia, floresceu como nunca antes. A sabedoria de Sofia, combinada com a visão progressista de Ahmed, transformou o reino em um exemplo de prosperidade, justiça social e harmonia cultural. As escolas fundadas por Sofia, onde meninos e meninas aprendiam juntos, se tornaram centros de excelência, formando uma nova geração de cidadãos conscientes e capacitados. Seus projetos de saúde melhoraram a qualidade de vida, especialmente para os mais necessitados, e a presença de uma figura feminina forte e inteligente no governo inspirou muitas mulheres a buscar seus próprios caminhos e a contribuir ativamente para a sociedade. Sofia, antes a estrangeira, era agora venerada como a rainha-mãe do seu povo, seu nome pronunciado com respeito e carinho. Ahmed, por sua vez, cresceu para ser um sultão sábio e amado, conhecido por sua imparcialidade e seu compromisso com o bem-estar de seu povo. A experiência com Zafira o ensinara a olhar além das aparências, a discernir a verdadeira intenção por trás das palavras e a valorizar a lealdade acima de tudo. Sua corte era composta por pessoas de mérito, não de linhagem, e o palácio, antes um ninho de intrigas, era agora um centro de governança transparente e eficiente. A parceria entre Ahmed e Sofia não era apenas política, era a espinha dorsal de sua vida pessoal. O amor, que havia enfrentado tantas provações, floresceu em uma profunda cumplicidade e respeito mútuo. Eles tiveram filhos, que cresceram para serem pontes vivas entre as culturas do Ocidente e do Oriente, com a mente aberta de sua mãe e a herança nobre de seu pai. As crianças eram educadas para valorizar a tradição, mas também para abraçar a inovação e a compreensão global. Fátima, agora uma figura respeitada e idosa, permanecia ao lado de Sofia, seu olhar bondoso e sábio um lembrete constante dos tempos difíceis. Ela via com orgulho o legado que Sofia construía, um testemunho de que a bondade, a inteligência e a coragem podiam de fato mudar o mundo. Malik, restaurado em sua honra, serviu a Ahmed com uma lealdade inabalável. Suas escolhas passadas agora, um doloroso, mas valioso, lembrete da importância da integridade. Nos jardins do palácio, onde outrora a dúvida e a traição haviam plantado suas sementes, flores de todas as cores e aromas desabrochavam, simbolizando a fusão de dois mundos. Sofia e Ahmed, sentados lado a lado, muitas vezes observavam o pôr do sol sobre o deserto, suas mãos unidas. Não havia mais incertezas, apenas a certeza de que haviam construído, juntos, um futuro onde o amor, a justiça e a compreensão prevaleciam. Um verdadeiro legado que transcendia fronteiras e gerações.